Nossa, o som tá bom. Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de sexta-feira, mas é outro item. Vamos falar de outro dia, animismo, o tema de hoje. Eu vou iniciar com a prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos para mais um começo de live, de estudo. Pedir ao Pai espiritual e aos bons espíritos que nos dê sabedoria, entendimento do estudo de hoje, que seja um estudo proveitoso. Agradecer, pedir saúde, paz, proteção, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite, o núcleo Vinha de Luz. Boa noite, irmão. Só o núcleo Vinha de Luz. Boa noite ao pessoal. Boa noite a todos do grupo. Sejam bem-vindos. Grupo Vinha de Luz, né? Vinha de Luz. Bom, meus irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo de sexta-feira. Sexta-feira é do Iraúna. O grupo de hoje é do Iraúna. Forte abraço. O estudo de sexta-feira foi sobre... Deixa eu pegar aqui. Não tá aqui não. Hoje vamos falar de animismo. O estudo de sexta-feira foi compromisso e hoje vamos falar de animismo. Começa assim o estudo. Eu faço a pergunta e se alguém quiser responder, debater o assunto sobre o que estamos estudando, fica à vontade. E quando a pessoa remédio, boa noite, irmã, seja bem-vindo. Aí eu faço a pergunta e abro um espaço para quem quiser responder, para o irmão que quiser responder. Cissa Alves, Cissa da Silva, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Aí quando o irmão quiser responder, debater, pode ficar à vontade. Quando ele quiser, eu deixo o espaço aberto. Fico muito feliz também e grata quando todos vocês participam com as perguntas, com as respostas. E vamos dar início. Joselita Figueiros, seja bem-vinda, irmã, boa noite. Vamos começar com a pergunta. Jean Luiz, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Quem mais? Só são esses até agora. Vou começar com a pergunta de questão número 8. O tema é animismo e a pergunta é assim: como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? Se algum irmão quiser responder, fica à vontade, irmão. Pode se pronunciar. Pode se pronunciar. Tem alguma coisa, Edivaldo? Não. Alguma colocação sobre a pergunta? Porque eu vou aguardar a resposta do próprio estudo. É de Filomeno, né? O mesmo estudo do irmão espírita Filomeno. Aí, o mesmo. O assunto é a continuidade, né? Continuidade. Do estudo de Filomeno, né? Irmão Filomeno, né? Então, pronto. Eu vou dar a resposta. Vou perguntar, já que ninguém se pronunciou. Como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permite a captação do pensamento, das sensações e das emoções, que se transmite de uma mente para outra mente, através do veículo sutil. Mari, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Pronto, nessa
primeira resposta, porque a resposta é um pouco prolongada, aí nessa primeira resposta já se dá, já deixa bem claro que a comunicação só acontece de perispírito para perispírito, que cujas propriedades da responsabilidade é de espírito para espírito, de sensações, emoções, de mente para mente. Não é que o espírito, muitas vezes já foi falado aqui, não é que o espírito ele toma por completo o corpo, não. O médium consegue captar o pensamento do que o espírito, o perispírito do desencarnado se aproxima do perispírito do encarnado. Aí, através desse aproximadamente um do outro, o médium consegue captar o pensamento, as vibrações, as emoções, se o espírito está chorando, se o espírito está agressivo, tudo isso o médium consegue captar esses pensamentos e traz para ele. Não é que ele toma por completo o corpo físico, não, porque tem pessoas que ainda acham que toma por completo o corpo físico, mas não é bem assim que funciona. É uma aproximação que dá de um perispírito para outro perispírito. E o médium consegue captar essas emoções. Se o espírito está chorando, se ele está angustiado, se ele está passando por um momento de sofrimento, se ele está com alguma ainda mágoas, rancores, até ódio, acredita, essas coisas. Tudo isso o encarnado ele consegue, o médium ele consegue capturar esses pensamentos e transmite. É como se fosse repassa tudo que ele está sentindo. É importante. Alguém ainda tem alguma pergunta, irmão? Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se eu não souber responder, mas eu prometo que estude e na próxima sexta-feira eu venho e respondo sua pergunta. Entendeu, Eduardo? A primeira colocação. De uma boa explicação, não só para nós espíritas, mas para os simpatizantes espíritas e todos que estão participando mediante a live, né? Veja bem, a gente às vezes tem aquele costume. Pablo, Lucas, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Nós hoje somos costumeiramente vítimas daquela pergunta. Fulano entrou um espírito dele. Não existe isso. Não. Aí já entra aí um pouco da física. Carlos Glênio, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Já entra um pouco da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É uma aproximação que dá de um perispírito para outro perispírito. Então é muito esclarecedora, muito feliz o irmão Filomeno, nos explicando com a clareza de uma forma que a gente... Às vezes, eu mesmo quando era criança achava que aquela pessoa não era mais aquela pessoa. Então, ele é mais um condutor de uma interligação aonde irá passar. Maria Eliene, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Aonde irá passar as vibrações através do perispírito de sua mente, e deixar bem claro ainda para os demais. Deixar bem claro que essas pessoas vai depender do estágio em que se encontra o médium, né? Se é um médium que está evoluído como o irmão Xavier, por isso que Emmanuel visitava ele, e ali era livros, belos livros, que ainda hoje temos obras literárias que é prazeroso ler Chico Xavier, né? Aí, dando continuidade à resposta, o médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos aptos para o intercâmbio correto. Nesse misto de inúmeros impedimentos se apresenta durante o fenômeno que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Também varia muito da educação do médium. Tanto a educação, educação moral, como a psicológica, a psíquica. Você tem que estar muito bem psicologicamente. Aquela coisa evoluída através de bom estudo. Hoje mesmo, através de uma live dessa, a pessoa já vai canalizar outras energias, né? Então, entre nós vai haver esse intercâmbio, né?
uma forma de você estar equilibrado para receber sensações mediúnicas da forma que o médium se encontra, né? Verdade. Dentre outros, vale citar as fixações mentais, os conflitos e os hábitos psicológicos do sensitivo, que resume do seu inconsciente e durante o transe assume com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. Ivanaldo, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Irmão Ivanaldo, né? Que vai meu forte abraço, irmão Ivanaldo. Que o Pai Celestial te cubra de bênção e de saúde para todo o seu corpo físico. É tudo que eu falei até agora. Se o médium ele não tiver bem educado, tanto moral como psicologicamente, ele tem que estar bem educado, ele não vai conseguir entrar nesse transe. Tá entendendo? Ele não vai conseguir entrar nesse transe. Porque irmão Edivaldo, ele citou que tem pessoas que dizem entrou um espírito em fulano. Não entra espírito em ninguém. Dá essa aproximação de um perispírito para o outro e o médico consegue captar todos os pensamentos, todas as emoções que o espírito está sentindo naquele momento. Ele pode estar agressivo, ele pode estar choroso, ele pode até não querer falar nada, porque é um direito dele, que assiste a ele, né? Ele apenas perdeu um corpo físico, ele continua sendo espírito, ele tem as emoções, as sensações dele. Mas acontece isso, se o médium ele tiver ele não estiver preparado psicologicamente, se ele tiver com a guarda baixa, ele vai canalizar outros tipos de energias. Ele não vai canalizar uma energia positiva, uma energia boa. Ele vai deixar ali todo mundo que está naquele ambiente ali, como é que eu posso dizer, sobrecarregados de energias negativas. Não vai ter aquele quando termina aquele encontro ali de mediunidade, de estudo, todo mundo fica sobrecarregado, sonolento, não fica com aquela energia, aquele vigor de um aprendizagem, de um aprendizado. Ele fica. Por isso que, irmão, que é muito importante, meus irmãos, estudar. É como na sexta-feira passada, um menino perguntou qual era o melhor remédio para a mediunidade. O melhor remédio é o estudo. Você tem que estudar. Estudar para não ter que canalizar essas energias negativas. Muito feliz. Você deu o antídoto, né? Você deu o antídoto agora. Realmente o remédio é estudar. Quem estuda se evolui. Quem se evolui não vai estar sempre com a guarda alta, né? Vai estar sempre com a guarda alta. Orar e vigiar aí, né? Orar e vigiar. Aí, dando continuidade, em si mesmo, o animismo é uma ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorre os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucede aqueles de caráter anímico. É justamente, você está vendo que uma resposta está puxando a outra, que você pode provocar. Eu já estudei já no centro espírita, e você pode provocar essa energia anímica. Você pode provocar ela. Muitas vezes você não está nem... Eu acho que foi Márcia ou foi Glória que fez uma explicação sobre isso. Foi a irmã Glória que fez uma explicação sobre isso. Que você mesmo, você acha que está com a canalização com o espírito e não está. Você mesmo está provocando. Foi irmã Glória. Foi irmã Glória, não foi? Você mesmo está provocando essa energia. Às vezes você não está nem em transe, nem nada. É seus conflitos, suas frustrações, seus mau hábitos. Aí provoca isso, essa energia. Irmã Fernanda, é aquela ligação entre como você está momentaneamente. Vamos citar no próprio dia a dia. Porque ela é muito confundida com a canalização do espírito. Confundida. Ela é confundida, porque às vezes você não está nem em transe. Você mesmo é quem está falando aquelas coisas. Não é sua própria energia que está provocando aquilo, não é espírito nenhum. Porque já no começo a resposta fala. O estudo fala. Você
só se dá a canalização de perispírito para perispírito. Tá entendendo? E às vezes você não tá nem incorporado com ninguém, nem incorporado que eu falo no sentido não tem. Eu sei, não tem um intuito de incorpore. E tá provocando, você mesmo tá provocando essa energia. É uma energia. Uma energia que você mesmo provoca do seu interior. Provocado por si próprio, no caso. Por si próprio, Estou entendendo. Independente de qualquer uma outra, para não atribuir que foi o desencarnado, né? Que influenciou, né? Com certeza. Aí, ó, qualquer artista, ao expressar na música, sempre dependerá do instrumento de que se utilize. O som provirá do mecanismo utilizado, embora é virtuoso, proceder de que acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica. Por enquanto, serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. É realmente o que você... É o que eu acabei de falar agora. Se você não estiver bem preparado, você vai transmitir essa energia. Essa energia mesmo vem do seu interior. Você mesmo quem provoca ela. Como, tanto para dizer, ser agressivo com o outro, ou ser calmo, mas tudo isso é provocado por você. Mas essa agressividade... Mas tem pessoas aí que retorno novamente. Dizendo, porque tem pessoas que sempre atribuem, né, essa natureza. Sempre atribui aos desencarnados, aos espíritos. Nem sempre é, irmão. Nem sempre tem que orar e vigiar, porque nem sempre é os espíritos que fazem os desencarnados que agridem alguém com palavras, às vezes as suas próprias frustrações, que está dentro de você, que faz isso. Tem que estudar para você ter o conhecimento e saber quando é você e quando não é, quando tem influência. Agora vamos para o item de questão número 9. Cite alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-los. O cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas, desequilibram, promovendo falsas informações. Tá vendo que aqui essa segunda pergunta já está respondendo a primeira, que a gente estava estudando, só está dando continuidade. E quando o cultivo de ideias desordenadas, aspirações mal contidas, desequilibra, promovendo falsas informações. Essas falsas informações é justamente o que estamos falando. Que às vezes você você não está em transe e você passa essas más informações que você está. Os desbordos da imaginação geram impressões, produz ideias que faz supor e procederei de intercâmbio mediúnico. As imaginações. Ademazinho, boa noite, seja bem-vindo, irmão. As expressões, as imaginações, tudo isso faz que você provoque essa energia. Ela provoca tudo isso em você. Além dessa inspiração de entidades levianas, opera com eficiência para os exageros e as distonias. Pronto. Aí, como o médium, ele provoca muito, às vezes o próprio médium provoca essa energia anímica, aí tem que deixar bem claro, aqueles espíritos, como aqui mesmo está dizendo, os levianos, que são os irmãos inferior, eles aproveitam desse momento para provocar todo o exagero, que é aquilo que a gente já vem falando nas lives, nós já vemos falando nas lives anteriores, pessoas que provocam exagero, pessoas que chega até quebrar as coisas, se debater pelo chão, tudo isso também pode acontecer
Nesse momento que você está com essa energia, provocando essa energia, a entidade está ali perto, a entidade leviana, a entidade de baixo nível, ela está ali perto, aproveita para fazer todo esse exagero, essas distonias, né? cacuete, tudo isso. Que também ali pode ser o próprio médium provocando energia, mas também pode ser um espírito de baixo nível que se aproveitou do momento, se afinou, e se afinou e tá ali fazendo mais exagero, que são pessoas que foi citada semana passada, se eu não me engano. Que são pessoas que chegam num canto, passa vexame, passa vergonha, chega a quebrar as coisas, cai no chão, se rasga todinho. A gente se depara nessas situações, né? Aí a gente se depara com casos assim, né? Aí pode ser também através disso, né? Do próprio médium que provocou isso que acontece. Mas isso como é que você pode, quando é que você pode se livrar dessa energia? Quando você estuda. Você tem que estudar, estudar e entender, não é só estudar. Foi o que a Ademar perguntou, né? Foi, ele perguntou se existia remédio. Não, o remédio é o estudo. Não, existe, né? Existe. Não, existe quando é a parte material. Existe, mas não existe justamente esse remédio que você falou, é o estudo. É o estudo, tem que estudar para se livrar dessas energias assim. E guarda baixa, né, Fernanda? E guarda baixa, você está sempre de guarda baixa, tem que estar sempre... Mas é justamente, você só vai estar de guarda alta quando você consegue estudar, quando você começa a estudar. Se você não estudar, você nunca vai estar de guarda alta, você nunca vai estar preparado para um momento desse. Você tem que estar estudando, né? A doutrina espírita, estudar, começar a fazer uma reciclagem dentro de você, tirando o que você acha que não preste, jogando fora, as coisas que não prestam, rancor, ódio, ambição, inveja, parar de desejar o mal para o seu próximo irmão, para o irmão, parar de puxar tapete. Tudo isso é uma reciclagem que você faz dentro de você, que você retira, joga fora, para você começar a canalizar energias positivas. Porque como é que a energia positiva vai chegar diante de você se você está todo sujo por dentro? Ah, mas você está dizendo que eu estou toda suja. Não, não é suja de sujeira. É uma limpeza espiritual. A sujeira, pior do que a sujeira. Que a sujeira você vai debaixo do chuveiro, toma um banho e tira. E a espiritual não tem como tirar se você mesmo não quiser. Mas a prática da caridade. Marcos, boa noite, irmão. Seja bem-vindo. É com a prática da caridade. E tem que também praticar a caridade. Já é uma boa limpeza, né? É uma boa limpeza você praticar a caridade. E tudo isso, quando você pratica a caridade, faz sua reciclagem, você expulsa de você esse tipo de energia. Você está expulsando de você esse tipo de energia. Você está canalizando só energias boas. Irmã Fernanda, é interessante. Quando você faz essa citação, de às vezes haver um exagero, deixar bem claro, a gente às vezes acha que não há fulano está exagerando, não há cacuete nem incorpóreo. Então existe também a possibilidade aí, dele também estar sendo induzido por algum espírito inferior, né, que está conduzido. Por quê? Porque ele baixou todas as guardas possíveis, não procurou evoluir, às vezes, não tomou o remédio que o Ademarzinho falou, né? O antídoto. Acontece que entra aí o charlatanismo, né? Às vezes a pessoa não é charlatão, é porque não estudou, não entendeu, aí provoca essa energia. Aí acha que está tendo uma vibração espiritual e não é. Mas aí é por falta de estudo. Mas ele canaliza ali um elemento que se afinou com ele. Né? Ele canaliza, mas nem sempre é. Nem sempre. As entidades levianas, elas se aproveitam desse tipo de energia do animismo para fazer exagero, cacuete, se debater. Mas nem sempre é isso. Às vezes o próprio médico provoca isso. Às vezes ele mesmo provoca esse tipo de energia e se acha que está tendo uma vibração espiritual. E nem sempre é uma vibração espiritual. Por isso que tem que estudar para saber o que é uma vibração espiritual e o que é uma energia animismo. Essa energia
ela há duas faces, né? É uma moeda, no caso. É de duas faces, porque você pode ser provocado pelo Marcos está perguntando qual a questão que eu estou. Marcos, eu estou na questão de número 9. É o item 9, né? É o item 9, falando dos fatores, de alguns fatores que você faz para estimular. A pergunta é assim, ó, deixa eu ler. Cite alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-los. Então, estamos falando disso. Eu já fiz a primeira, já li a primeira pergunta, expliquei, agora estou explicando a segunda. Pois não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Aí agora vamos para... Tem alguém aí com pergunta? Oi, Fernanda, essa questão é do animismo. Marcos, estou estudando. Essa questão aqui, eu li agora, cita alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-los. Essa aí foi referente ao item 9, né? Ao item 9. Agora vamos para o item de número 10, questão 10. Que é o que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades? Marco colocou, normalmente acontece quando o médium está desenvolvendo a mediunidade, já no início da mediunidade, no início do seu desenvolvimento. Cíntia, boa noite, irmã, seja bem-vinda. Marcos, às vezes daí você está falando aí que dá no começo do que o médium está desenvolvendo. Mas existe médios acomodados que quando atrai essa energia, eles continuam com ela, achando até que é um transe, né? Não procura estudar para fazer a diferença de que é um transe, porque ela é bem parecida. E também tem a questão dos espíritos levianos, que se apoderam desse momento e ajuda também com os exageros, as distonias deles, né? Aí, Cíntia, irmã Cíntia, você que entrou agora, estamos estudando do livro Qualidade na Prática Mediúnica. O tema hoje é o animismo. Para vocês chegarem agora... É o item 10 agora, né? Agora estamos na questão do item 10. Que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades? A pergunta é essa? A pergunta é o que o médium faz para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades. Aí a resposta. É indispensável muito cuidado. Exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado de zelo pelas letras espíritas, a fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Nem tudo que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico, senão deveres recear com excesso o animismo. Não convém descurar cuidados. Problemas intricados da personalidade surgem com expressões mediúnicas a cada instante e se exterioriza, produzindo lamentáveis desequilíbrios. Distonia psíquica exala miasmos morfíticos que produzem imagens perturbadoras no campo mental e se externa em descontrole. Estudar e estudar-te. Evitar a frivolidade e amar-te deciso no misto revelante da mediunidade. Cada ser vincula-se a um programa redentor, graças às causas a que assim emana pelo impositivo da reencarnação. Eu vou fixar o comentário de Marco aqui. Tá vendo que eu falei que tem que estudar? Você tem que estudar para ter uma qualidade de energia melhor, positiva, né? E sempre tá falando aqui do seu desequilíbrio.
Esse desequilíbrio, ele torna-se impositivo. Pode ser até de outras reencarnações. Você pode trazer um desequilíbrio porque ninguém é culpado de certa forma, ninguém é culpado porque já vem de outras reencarnações. Tudo que você está acontecendo com você nessa reencarnação é porque você já passou por outras. Se você tem um desequilíbrio, com certeza você já provocou alguma coisa nas reencarnações passadas e você traz para essa. E você tem que estudar para você não ter que provocar esse desequilíbrio, não ter que provocar essa energia. Como o Marco falou aí, que isso acontece mesmo no começo, e você começa a estudar a mediunidade. E você não está se lidando com a mediunidade, acontece esse tipo de energia. Que às vezes tem o médium acomodado que deixa, não quer mais, deixa para lá. Já tem outros que não, vai a fundo ao estudo. Cíntia colocou, sintonia psíquica, não era fácil para mim. Com 14 anos e ver minha cabeça pendurada na minha frente. É verdade, irmã, eu acredito que você passou. Isso acontece muito, de pessoas passar por isso e não saber lidar com isso. Ainda bem que você procurou o canto certo, foi estudar. Se encontrou, né? Não é procurar o canto certo, você se encontrou com a religião, com a mediunidade, se encontrou com a doutrina espírita. E as pessoas que não se encontram, como é que não fica? As pessoas que não sabem, não procuram, não tem medo, muitas pessoas têm medo, porque acontece essas... você colocou aí que você via a cabeça pendurada na sua frente, a sua própria cabeça. Tem pessoas que têm medo, aí que tem medo, não quer porque tem medo. Aí que tem medo de estudar, de ir profundamente no assunto, de aceitar, porque a maioria das pessoas não aceita que é médium. Não aceita. E quando não aceita, aí você passa por isso. Mas é tão bom quando você aceita e quer estudar, porque é tudo uma coisa que você quer ir a fundo naquele estudo, quer melhorar. Aí fica o resto da vida passando por esses problemas. O resto da vida passando sem ir procurar ajuda de um, ajuda do outro. Ajuda de um e ajuda de outro. E a ajuda tão fácil. É mais fácil do que imagina, né? É só procurar a doutrina espírita. Não precisa não só procurar a doutrina espírita, mas você começar a estudar o assunto, começar a desenvolver. Tem alguma colocação? Não, irmã Cíntia, ela colocou, por isso que tem tanta gente internada em manicômios. Verdade, irmã. Eu ia entrar justamente no assunto de manicômio. Mas às vezes, irmão, vem também da família, porque às vezes você começa a aceitar, mas a família não aceita, né? Tem ainda esses preconceitos. Fátima Lacerda, boa noite, seja bem-vinda, irmã. Marco colocou, Cíntia, o que mais me ajudou a entender o que acontecia com você. Então, voltando a esse assunto aí, o que Cíntia coloca, ele já coloca ela coloca uma tela que reflete para todos os irmãos espíritas, o que é não só os irmãos espíritas, os simpatizantes e as pessoas, e todos aqueles que às vezes não aceitam certas situações, né? Como creio o desconforto que ela passou de ver esses miasmas, né? Essas energias, essa situação toda que ela passou diante de um preconceito esse, que creio eu que era, além de conviver com um problema que era de origem séria, ainda por cima via, se fosse talvez comunicar para alguém o que estava acontecendo, ia ser criticada, iria ser tida como uma personalidade, como é que chama? Que não tinha insensata. Então, estava criando imagem da própria cabeça. Acontece muito ignorando isso de tudo. E principalmente quando é criança, né? Então termina às vezes até, como ela mesma cita, termina no manicômio. Por quê? Porque ela quer ser auxiliada.
E o único auxílio, meus irmãos, com certeza, é estudando o Espiritismo para se encontrar. Eu também me encontrei na casa espírita. Eu sou sincero, hoje em dia, graças a Deus, eu luto de natureza diferente, mas foi na casa espírita que eu me encontrei. É o que eu citei aqui. Dentro dessas situações aí também, igual a você. Eu já citei o exemplo aqui da minha menina, né? Que ela pergunta se o ouvido fala. Ainda bem que hoje eu sou espírita e eu não adianta dizer a ela, porque tem pessoas que tentam enganar. Ah, o meu também fala. Não adianta. É perguntar, eu sempre pergunto a ela. Ela pergunta a mim, mamãe, seu ouvido fala? Porque o meu às vezes fala, meu ouvido fala. Não é eu mentir, enganar ela, dizer o meu fala. Aí eu digo, mas você fala o quê? Seu ouvido fala o quê? Eu tenho que escutar ela para entender. Se eu for enganar ela, pela idade dela, que ela só tem a idade de 6 anos, se eu for enganar ela, ela vai crescer uma adolescente frustrada quando ela se tornar adolescente, porque não vai entender. Eu sempre fico escutando ela quando ela fala, mamãe, meu ouvido tá falando, meu ouvido tá conversando. Eu digo, o seu ouvido diz o quê? O que é que ele diz? Ela diz, ele faz um barulhinho, mamãe, fica fazendo um barulho, fica falando, conversando. Aí se eu for enganar ela pelo fato de dizer, não, o meu também fala, o do seu pai fala, não é bem assim. Eu tento escutar ela, aí eu fico ela dizendo a mim, pergunta, não sei se ela já chegou a perguntar ao pai dela se o ouvido dele fala. Ela pergunta à tia dela direto se o ouvido da tia dela fala, mas não é direto não. Às vezes ela passa semanas e semanas e depois volta com o mesmo assunto, mas não tem que enganar ela e dizer, ah, meu ouvido também fala, não. Não, ela vai crescer com essas frustrações e vai se tornar uma adolescente. Quando ela se tornar adolescente, vai até ficar depressiva. Não, eu não quero isso não. Sendo que ela está muito pequena para entender o que é mediunidade. Mas eu estou escutando ela e vou levando ela aos poucos no centro espírita para ela ir já lidando com o assunto, né? É verdade. A casa espírita é sempre aberta para Marco colocou, é preciso ter muito apoio moral, apoio espiritual para poder entender o que está se passando espiritualmente com a vida de cada um. É verdade, Marco, tem que ter. É isso que eu sempre cito o exemplo da minha menina, que ela fala isso. Eu tento, não vou enganar ela jamais, porque vai crescer uma criança frustrada. Vou dar continuidade aqui. Interferência espiritual sucede sim, mas não a miúdo, como pretende a leviandade da insensatez do que se compraze com transferir responsabilidade. Revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na descrição. Mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada, para a qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos. Só processo do alto quando em clima de autorresponsabilidade. É uma responsabilidade, não é só ser médium, é você ter responsabilidade com a mediunidade. Ah, mas todo mundo é médium, é fácil ser médium. Não é fácil ser médium. Ninguém está aqui falando que é fácil ser médium. É você ter responsabilidade, estudar, entender e praticar tudo o que manda. Não é só ficar é como eu te falei, comodismo, né? No comodismo. Você tem que estudar, entender. De cada assunto desse que eu estou estudando, toda sexta-feira eu estou tirando um pouquinho para mim. Eu estou guardando um pouco para mim do que eu estou entendendo. Mas colocou muito bem, Fernando. Meus parabéns pelo seu comportamento que você está tendo diante da menina. Marcos, eu tenho que... Porque não adianta eu inventar para ela historinha que eu escuto, que eu ouvi de todo mundo fala, que não é verdade. Você sabe que cada um tem uma faculdade mediúnica diferente. Nem todo mundo tem a mesma faculdade, né? Eu não posso enganar ela. Já foi o tempo de enganar. Até porque nós sabemos que existem vários tipos de mediunidade, né? Entre as demais, psicofonia, né? A gente já estudou pneumatografia, né? E pneumatofonia, né? Uhum. Então, através disso, são sensações essas vibrações. Sensações. Então, e cada um tem aquele, já nasce, né? Com aquela natureza. Exemplo, aí às vezes ali ocorre um distúrbio, por quê? Porque ele é criticado e ele também não aceita. E não aceita por quê? Porque ele não procura estudar. Quando ele conhece que ali é um problema de ordem espiritual,
ele aceita e aquilo ali torna-se uma coisa natural e usa ela para a prática do bem. Que é muito importante, né? Já imaginou se Chico Xavier abdicasse de tudo, né? De todas as faculdades mediúnicas dele? Porque eu acredito que Chico via coisa que, irmã Cíntia, perdão, mas diante do que você via, o que o irmão Chico Xavier, eu acredito que via, minha irmã. Então, mas nem por isso ele renunciou ao espiritismo, né? Ele abraçou a causa, mas para causa nobre, né? Isso é muito importante. Ela agora, esses dias, Marco colocou, mediunidade não é privilégio, é compromisso consigo mesmo e com a espiritualidade. Verdade, Marco. Até porque todos nós somos médios, né? Agora ela, esses dias, ela estava perguntando a mim se eu ouvia pessoas chamando. Mamãe, você escuta que às vezes eu estou aqui na minha tia e escuto chamar Esmeralda, eu saio e não tem ninguém. Aí ela perguntou se era um espírito. Aí, eu acho que você ouviu na hora que eu disse a ela, mãe, espírito não... espírito somos nós, apenas o espírito deixa o corpo físico e passa a ser espírito. Aí ela ficou olhando pra mim, eu digo, nós somos espírito, porque eu não vou ter que tá enganando ela, pra ela já crescer entendendo as coisas. Ela disse, mãe, mas você escuta alguém lhe chamando? Eu digo, escuto. Às vezes eu escuto, mas aí faz o que? Eu digo, faço nada, mãe. Eu só saio, é normal. Eu trato ela com normalidade. Normalidade. E ela entende, ela já perguntou a mim o que era espírito, e eu expliquei a ela que todos nós somos espíritos, apenas somos espírito encarnado. Certo dia, eu achei interessante. Vou contar essa historinha que é procurar ser bem rápida, não ser prolixo. Ocorre o seguinte, ocorre que certa vez ela chegou, a mãe dela me contou uma história, a história realmente era uma história meio arrepilante. Ela disse, mamãe, isso é apenas um sonho seu. Sonhos são sonhos. E isso, ela tinha o quê? Tinha de volta por 3 para 4 anos, né? Nessa parte aí. Ela já sabia diferenciar o que realmente era sonho para realidade. Para realidade. Então, eu não sei dizer, porque infelizmente nós estamos vivendo a vida ainda de provas e expiações, né? Nesse mundo, né? Então, quem somos nós, mediante... Então, que nós estudamos Espiritismo, estudamos. Então, fica mais fácil pra gente. Imagine para outras pessoas, situações aí adversas, né? Marco colocou que, Fernando, nós somos um corpo de carne, somos alma sem um corpo de carne, somos espírito. Marco, mas se eu fosse explicar a ela isso, ela não ia entender, tá entendendo? Aí eu já expliquei pra ela que nós todos somos espírito. Quando a pessoa morre, deixa de ser espírito encarnado e passa a ser, perde a carne, o corpo físico, e passa a ser espírito. Aí ela ficou só olhando pra mim. Eu disse, você entendeu? Ela disse, eu entendi, mamãe. E ela entende, ela sabe diferenciar um sonho para uma realidade. Um sonho para uma realidade. E ela trata de uma maneira tão natural o espírito. Antes de deixar bem claro, né, Fernanda? Antes de começar a live, ela não é nem doutrinada com grande frequência no centro espírita. Mas as poucas vezes que vai, ela fala, minha mãe é do Nova Luz, né? Lá a casa é espírita, ela sabe diferenciar entre as tias dela, que não são espíritas, né? E nós que somos espíritas. E ela sempre diz, minha mãe foi para o Nova Luz, minha mãe é espírita e minhas tias não são. Então, às vezes, fica a opção dela de escolher para onde ela quer ir. E ela quem escolhe, às vezes. Né? Aí, aqui dando continuidade, nesse sentido, não descuide das ocorrências providas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indesejáveis e desconexas que resuma engendrado a comunicação. Acalme a mente e harmonize o mundo interior. Justamente, quando ele fala que acalma a mente e harmoniza o mundo interior, é dentro de nós. Temos que acalmar os nossos conflitos. Quando realmente a gente se sente... Quando realmente a gente consegue... domar nossas má inclinações, com certeza. Nós conseguimos se tornar espíritos de verdade, espírita de verdade, né? Com certeza. Eu não sei se dá tempo da continuidade. A próxima... Dá tempo ainda? O próximo item? Não, já é outro assunto. Porque hoje nós estudamos por esse assunto, o animismo.
É o animismo. Animismo, não, para o próximo assunto, o próximo assunto é compromisso. Eu não sei se dá. É compromisso, não. É compromisso. Pelo tempo não, o tempo do Instagram. Pelo tempo do Instagram não dá mais tempo. Dar continuidade ao outro estudo, que é outra coisa. Vamos só finalizar aqui algumas questões aqui. Que eu estava falando que a mediunidade ela é ela é uma faculdade delicada. Uma faculdade que você deve estudar e entender, fazer suas reciclagens, fazer suas caridades para não ter que estar passando por vexame, para não estar passando por vergonha. E a mediunidade você não tem que ter medo dela, você tem que encarar, porque, como mesmo foi dito na outra sexta-feira, a mediunidade nem é boa e nem é ruim. Ela é uma faculdade que você deve encarar. E como é que você vai encarar essa mediunidade, essa faculdade? Estudando. Você tem que estudar, encarar ela, usar para o bem, não usar para o mal. Quando perceber que está sendo tomado por essas energias, que você está vendo, porque é difícil quando você começa, quando o Marco bem falou, que é bem no começo do estudo, quando você começa a estudar a mediunidade. Eu sei que não é fácil você entender o que é um transe e o que é uma energia anímica, né? Não é tá se passando, né? No que está se passando, você ainda está, no sentido popular, você ainda está patinando, não está sabendo lidar com o assunto. Mas é sempre bom você pedir uma ajuda de outro irmão que já faz muito tempo que está. Nas casas espíritas estão sempre abertas para nos ajudar. Marco falou, e tem o estudo para educar o médium, porque o médium sem estudo ele se torna joguete dos espíritos bagunceiros. Verdade, Marco. Quando você percebe que tá sendo passando por isso, sendo esse joguete dos espíritos de baixo nível, você procura uma casa espírita. Não é só, não estou dizendo aqui porque só quem está estudando, quem está aqui com nós na live, não é só espírita, tem outras religiões também. Deixar bem claro, você deve procurar ajuda dentro da sua própria religião, se você está passando por problema que você vê que não é de você e não é causado por você, para não estar passando por esses vexames e sendo escravizado por esses espíritos bagunceiros. Porque às vezes você tem um probleminha de nada, não é nem de ordem espiritual, você já fica perturbado. Imagine quando você está sendo perturbado espiritualmente, que é uma coisa que você não vê, você só sente. Você não sabe de onde é que vem os ataques. Você sabe que está sendo atacado, mas não sabe de que lado. Tá, né? Estou usando aquela estatização que você sempre usa. Enquanto está encarnado... Marco colocou, é por isso, pessoal, que a gente convida todos vocês para estudar com a gente a mediunidade. Verdade, Marco. As portas espíritas estão sempre de portas abertas. Se alguém não quiser, eu sempre falo para as amigas minhas, se alguém não quiser frequentar a casa espírita, mas converse com... Hoje em dia os espíritas têm WhatsApp, tem telefone. Você converse, peça um conselho, porque é muito ruim você ser atacado. Você é atacado pelo encarnado, você já se sente para baixo. Imagina você ser atacado pelo desencarnado, que você não sabe nem de onde é que vem. Você provocando, às vezes você ferindo pessoas, as pessoas sem nem saber por que feriu. Saiu ali da sua boca sem nem perceber. Marco colocou exatamente, Fernanda, esse estudo é para todo mundo, não só para nós espíritas. Marco, eu falo assim porque tem outras pessoas, outros irmãos de outra religião estudando, aí acha que tem que frequentar só a casa espírita. Não. Se você está passando por esse problema de obsessão ou com essas energias, não está se encontrando, você procura um membro da sua religião, porque todas as religiões entendem, da sua forma, na sua doutrina, mas elas entendem. E vai lhe passar um conselho, como você deve se comportar. E vai se confortar mais, né? E vai se confortar. E é isso, meus irmãos. A gente tem que estudar, tem que vigiar. Não só estudar, mas vigiar. Tá sempre de guarda alta. Não é fácil você estar sempre de guarda alta, porque é difícil, porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos encarnados. Não somos nem seria bom se nós fôssemos uns espíritos evoluídos demais, né?
Porque o evoluído, ele nada tira ele do sério. Ele é zen, ele é calmo, mas ainda não somos nem um Chico Xavier ainda, né? Estamos engateando para chegar lá, mas não somos ainda. Chegaremos, né? Um dia chegaremos, mas não somos ainda. Como dizia Ronaldo, tu gosta de teimosias ou não, usar o tempo de Ronaldo. Você pode teimosias ou não, mas um dia seremos todos angelicais, mas um dia seremos. Não importa. Que hora é, meu irmão? Olha, tem ainda ao tempo do Instagram, você tem, nós todos que estamos no dia da live, temos 11 minutos, né? E nesses 11 minutos leva-se para considerações finais. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, se ficou em dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder, da próxima sexta-feira eu trago a pergunta, a pesquisa e respondo. Mas se tiver dentro do meu conhecimento, eu respondo. Tem aí outros irmãos, tem Marcos, irmão Marcos, irmão Ivanaldo, irmão Glênio. Esses irmãos aí, se vocês quiserem perguntar, se eu não souber responder, eles com certeza estão aptos a responder. Mas esse estudo aí... Marco está perguntando, sim, então você pode fazer uma prece final? Sim. Pronto, Marco, eu ia pedir ou a Cíntia ou a São Ivonaldo, mas se Cíntia puder, ou a você mesmo, eu ia pedir um de vocês três. O que tiver... Vamos fazer o seguinte... disponibilizar... irmão Ivonaldo, todos nós já fizemos prece. Eu sempre digo, eu sou fã número 1. Eu gosto tanto das peças do irmão Ivonaldo. Aproveitando, tem como o irmão Ivonaldo fazer uma prece, a prece de encerramento? Mas se não tiver... Mas esse caso o irmão não se não quiser, não tem problema não. Eu vou chamar Marco e Marco já lá. Porque às vezes ele não tem o domínio do Instagram, né? Às vezes não tem. Eu entendo quando a pessoa não tem o domínio do Instagram, mas se não, Cíntia, irmã Cíntia, se puder fazer a prece final... Dê um que aí, irmão? Ok? Se não, eu vou chamar irmão Marcos para fazer. Você pergunta se o irmão Ivanaldo tem... São irmão Ivanaldo também, se quiser. Porque às vezes ele não tem Pode, eu mando o convite aí, irmão. Pode ficar à vontade. Pergunta ele se ele sabe... Dê um ok aí, se... Né? Se ele sabe transferir. Não, eu mando... Se ele quiser, eu mando o convite para ele. Né? Do jeito que eu mando para Marcos. A pessoa me convidar, eu não sabia. Eu não entendo também não, eu aprendi com o Marcos. Foi, Marcos. Demais. Marcos tá ensinando Marcos tá um craque, né? No Instagram, né? Marcos quem me ensinou. Aprendeu com facilidade. Eu não tenho. Eu não tenho essa intimidade com o Instagram, não. Deixa eu olhar se ainda estão online aqui. Não sei se sim ainda está online. Se não tiver, não tem problema não. Eu chamo Marcos, irmã Marcos. Por causa do tempo, né? Não, tempo ainda tem. Tem tempo 8 aí? minutos. Quanto dá tempo? Marcos, se alguém não pronunciar para fazer, eu mando o convite para você, você faz a prece final, né, meu irmão? Deixa eu esperar. Eu gostei muito do estudo de hoje. É proveitoso. Eu já tinha estudado lá no Centro Espírita, que já quem tinha falado dessa energia tinha sido a Irmã Glória. Eu já tinha estudado com ela, por isso que foi fácil compreensão. Eu já tinha uma base do estudo, porque eu já tinha estudado lá. Mas essa aí é do irmão Filomeno, não é? Ele faz qualidade na prática mediúnica. Ele fala com a clareza, Marcos, né? então você faz a prece final, né, meu irmão? Vou mandar o convite para você. Vou mandar o convite para Marcos. Boa noite, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Menino, você tá se saindo muito bem, viu? Né, eu disse aqui, eu estou aprendendo com o Marcos. Até o Instagram que eu não sabia utilizar muito. Eu sou muito de Facebook, não tem, Marcos? Ele me ensinou muita coisa no Instagram. Graças a Deus que você tá se saindo muito. Graças a Deus. Obrigado. Continue sempre assim, né? Obrigado pela ajuda que você está me...
Deixa eu aumentar o som aqui, tá meio baixo. Eu digo obrigado pela ajuda que você está nos dando. De nada, irmão. Nossa obrigação. É nossa obrigação, né? Exato. Edivaldo, um abraço, Edivaldo. Um abraço a todos que estão. Também, irmão Marcos. Deus abençoe. Vamos fazer a prece? Não, fica à vontade. Elevemos o nosso pensamento ao alto e do fundo do nosso coração, do nosso ser espiritual, roguemos ao Pai Celestial a proteção para o nosso ser, para o nosso lar, para a nossa família, a bênção de paz, de saúde, de equilíbrio para toda a humanidade nas duas dimensões da vida. Obrigado, Deus Pai de infinita bondade, por mais este dia de oportunidade aqui na Terra. Obrigado, Pai Celestial, pelo pão de cada dia, o pão espiritual que sacia a fome do Espírito e o pão material que alimenta o nosso corpo físico. Obrigado, Pai Celestial, pelo anjo de guarda que nos acompanha todos os dias, todas as horas. Obrigado, Jesus, pelo carinho e pelo amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Abençoe, Jesus, de infinita bondade, nossos lares, nossas famílias, a doutrina espírita, para que todos que a estudam possam se melhorar espiritualmente. Muito obrigado, bem-amados irmãos de luz, que nos inspira, que nos ajuda constantemente nas atividades que praticamos. Que a paz universal, a paz que Jesus ofereceu ao mundo, seja nos corações de todos, hoje, agora e sempre, e graças a Deus. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Nada, você Sim, tem amanhã. Tem. Amanhã a palestra vai ser com o Zezé. Viu? E o tema da palestra da manhã são os talentos. A palavra dos talentos, né? Amanhã. Certo. Pronto. Já está dando o tempo do Instagram, tá? Tem não. Ei, Marco, obrigado, viu, irmão? Obrigado a todos. Obrigada. Agora eu quero agradecer a todos os irmãos que esteve aqui nessa live conosco, estudando. Agradeço de coração. Vou encerrar porque o Instagram já está dando o tempo dele. Ele é bem disciplinado. Ele tem o tempo dele. É de 1 hora e pronto. Não passa daquela hora. Para salvar, né? É. Para poder salvar a live, né? Para poder salvar a live, eu agradeço a todos. Fica meu abraço a cada um de vocês. Hein? Um bom final de semana. Um bom final de semana. E confiando em Jesus, sexta-feira estou aqui de novo. Fica meu abraço. Tchau, meus irmãos. Bom final de semana. Bom final de semana.